Então, há uns dias fui ao cinema, sendo que foi a primeira vez que lá voltei desde 2019, creio eu, e mesmo assim, mesmo antes da pandemia, eu já ia muito pouco, a verdade é essa. Apesar de gostar muito de ir ao cinema, sobretudo para ver certos filmes com mais ação, ou onde faz mais sentido ver num ecrã grande, com o som alto, a verdade é que eu já não vou tanto como quando era mais nova. E essa tendência ainda aumentou mais com a questão da pandemia, e a verdade é que com o acesso facilitado a plataformas como Netflix e não só, eu acho que acaba por haver inevitavelmente essa tendência, se bem que a experiência do cinema é a experiência do cinema. Pronto, e agora, quando fui esta última vez, foi um bocado estranho, porque a sala estava praticamente vazia. Aliás, eu fui a primeira pessoa a chegar e achei mesmo por momentos que ia ficar sozinha durante todo o filme, e a verdade é que antes tivesse ficado. Eu gostei de voltar ao cinema, mas a verdade é que também me voltei a lembrar do que me costuma irritar neste contexto. O facto é, a culpa não é do cinema em si, mas sim das pessoas que vão ao cinema. Basicamente, eu estava na sala com mais um grupo de 4 ou 5 pessoas, que eu vou supor que eram familiares, pelo menos estavam todos juntos, e deu-me a entender, deu-me essa ideia, e eles estavam basicamente numa fila, mais ou menos ao lado da fila onde eu estava. Quando o filme começa, há uma pessoa que é aquela que está mais perto de mim que começa com um tico nervoso a bater a perna no chão constantemente, e isto durante todo o filme. E ok, eu não quero ser uma pessoa horrível, eu sei que são ticos nervosos, eu sei que são coisas que são muito difíceis de controlar, mas é muito incomodativo, sobretudo estando num contexto em que estão muito poucas pessoas no cinema e, portanto, esse tipo de som fica mais evidenciado, porque não há mais pessoas na sala que, por exemplo, possam estar a falar e a fazer outros barulhos, não há pessoas a comer pipocas, e, portanto, eu tenho muita dificuldade em abstrair-me desses sons muito específicos, sobretudo quando estão a acontecer mesmo ao meu lado, enquanto eu estou concentrada, neste caso, a tentar ver um filme e, portanto, a tentar prestar toda a atenção, e tenho uma coisa, um bater o pé no chão que está constantemente a acontecer e que me está a distrair desse foco. Por exemplo, o comer pipocas já não me faz confusão, esse barulho, talvez porque esteja a contar com isso também quando vou ao cinema. Mas quando são estes tiques, estes barulhos muito específicos que se mantêm durante muito tempo, durante todo o tempo, neste caso, em que o filme estava a dar, enfim, é muito irritante e incomodativo. E depois, para melhorar, a cada passo eu via do meu lado direito, portanto, onde estava essa pessoa sentada, via uma luz de um ecrã, e que basicamente era essa senhora que de vez em quando lá pegava no telemóvel, e isto durante o filme. Portanto, não foi no intervalo, até porque não houve intervalo durante o filme. Eu penso que eles agora não estão a fazer intervalo, e portanto ela de vez em quando lá pegava no telemóvel, e isso é uma coisa que me dá ansiedade, porque é a mesma coisa que estar no teatro a ver uma peça e estar a pegar no telemóvel. Não faz sentido. Eu sei que a nossa capacidade de concentração e de atenção tende a ser cada vez mais reduzida devido ao tempo que nós passamos ligados. Mas por amor de Deus, isto é péssimo. E depois é claramente uma coisa que chama a atenção das pessoas que estão à volta, porque a sala está escura e essas luzes ficam mais evidenciadas. Portanto, olha, quando voltares ao cinema, tenta ter isto em atenção, ok? Fica aqui um conselho desta tua amiga e de alguém que, no fundo, quer conseguir ir ao cinema sem estar em stress durante o filme. Alô, Cherry, espero que esteja tudo bem desse lado. Espero que a semana esteja a correr lindamente, fantasticamente. No menu para a nossa conversa de café de hoje temos uma história que eu honestamente não sei explicar como é que estas coisas me acontecem. Por mais desastrada que eu às vezes possa ser, há coisas que acontecem que me continuam a surpreender, e não é pela positiva. Sem dar spoiler, eu quero só deixar aqui já o disclaimer, o aviso, de que esta história tem um grande plot twist no final, além de ser uma montanha-russa de emoções só por si. Mas pronto, vamos lá a isto. Então, há coisa de uns 3 anos atrás, no verão, eu combinei com uns amigos passar férias uns dias a Gondomar, nunca tinha lá estado, e então eles tiveram que ir mais cedo e eu só podia ir 1 ou 2 dias depois, e então apanhei um autocarro
para essa aldeia, mas o que aconteceu é que eu enganei-me no autocarro, portanto entrei no autocarro errado e só me dei conta a meio da viagem de que estava a ir num outro sentido que não aquele que era o meu destino. Para melhorar, eu estava com muito pouca bateria porque estava a ouvir música, estava a ouvir podcasts, enfim, estava a usar imenso o telemóvel para me entreter durante a viagem, que ainda era um bocadinho longa, e portanto gastei imensa bateria até o momento em que me apercebi da situação. E não, este autocarro não era daqueles que têm as tomadas para colocar o telemóvel a carregar, porque isso teria sido muito conveniente, mas não era, o que só piorou a situação. Bom, como é que isto aconteceu? Eu basicamente, aquele autocarro tinha um número a identificar e eu confundi um dos números que tinha no meu bilhete e acabei por estar na paragem errada. Ainda por cima, este autocarro partia mais ou menos à mesma hora daquele que eu ia apanhar. Aliás, para melhorar, eu também cheguei lá um bocado a correr porque atrasei-me um pouco, então estava assim com receio de perder o autocarro e, portanto, isso contribuiu para ainda fazer mais facilmente essa confusão. Pronto, quando eu me apercebi desta situação, eu lá me levantei e fui perguntar ao motorista para onde é que este autocarro realmente ia. E portanto, eu queria ir para Gondomar e este autocarro ia basicamente para a direção oposta do meu destino, porque este ia para Mourão, no Alentejo. Eu comecei a entrar em pânico, mas tentei pensar logo numa solução. O que eu fiz foi, eu acabei por sair na estação seguinte, consegui ainda, com a bateria que tinha no meu telemóvel nessa altura, avisar os meus amigos do que tinha acabado de acontecer, mas entretanto acabei por ficar mesmo sem bateria, portanto o meu telefone não ligava e por isso eu naquele momento não consegui entrar em contacto com ninguém. Quando saí da estação, e porque esta situação toda já estava a ser terrível, para contribuir, eu não estava a ver cafés à volta e também, lá está, não tinha a forma de ligar o GPS porque não tinha bateria. Portanto, aquilo que eu fiz, quase como instinto, não é? Não sabia para onde é que me havia de virar, mas comecei a andar na direção na qual eu, ao longe, conseguia ver algumas casas, portanto, conseguia ver habitações e algum movimento, na esperança de, entretanto, cruzar-me com alguém para pedir direções e para explicar a minha situação. Lá andei, isto sempre carregada com uma mochila às costas e uma mala de viagem na mão. Eu nem sei ao certo quantos quilómetros é que foram, mas ainda foi um bocado. Disso eu lembro-me perfeitamente. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive, dado o meu desespero na altura. E convém também referir que isto não era muito tarde, eram umas 7 e tal da tarde, portanto, o bom aspecto é que ainda estava de dia, porque era horário de verão. Entretanto, lá acabei por me cruzar com uma senhora e com um senhor, a quem eu expliquei por alto a minha situação, e acabei por perguntar onde é que havia um café, nem que fosse onde eu pudesse carregar o telemóvel e falar com os meus amigos também para eles saberem o que se estava a passar. Lá me indicaram o café mais próximo, eu acabei por ir ter então um café que estava perto de uma estrada, aproveitei para comer qualquer coisa e também para carregar o telemóvel. Entretanto, consegui falar com os meus amigos, expliquei-lhes esta situação, eles ficaram super preocupados, mas pronto, eu estava bem e disse que ia arranjar uma solução, mas que não conseguiria chegar lá hoje como estava previsto. A verdade é que eu não sabia qual é que era a solução ainda que ia arranjar, mas tinha que arranjar. Pronto, e qual é que acabou por ser a solução? Eu pensei, ok, eu tenho que ficar em algum lado, não é? Eu não vou conseguir ir hoje para Gondomar, portanto, procurei a pensão mais próxima para passar lá à noite e na manhã seguinte voltar cedo para a estação e apanhar o autocarro correto. Pronto, e a pensão onde eu fiquei, que foi assim a mais próxima que eu encontrei, ainda era um bocadinho longe desta aldeia, ficava a meia hora de carro e portanto eu tive que apanhar um Uber. Com isto lá cheguei, era uma pensão que tinha boas condições, eu acabei por pagar uma noite, não foi muito caro, mas com esta situação toda, com o facto de ter apanhado o Uber para lá, depois um outro Uber para cá, pagar a noite na pensão, voltar a comprar um novo bilhete de autocarro, pronto, como deves calcular, ainda gastei algum dinheiro que não estava a contar. Na manhã seguinte, acordei cedo, voltei a apanhar então um Uber para a estação dos autocarros e
o que eu fiz foi, eu comprei o bilhete para o autocarro correto, o qual confirmei 300 vezes, mas comprei através do telemóvel, portanto, quando já tinha bateria, não é? E quando estava já na pensão, antes de ir dormir, para assegurar de que não chegava lá à estação no próprio dia e depois o autocarro por algum motivo já estava cheio e eu só tinha autocarro passado umas horas e depois ainda chegava mais tarde lá a Gondomar e, portanto, não era isso que eu queria. Portanto, consegui comprar o bilhete na noite anterior e isso facilitou muito porque depois foi só chegar à estação e entrar para o autocarro. E pronto, na manhã seguinte lá cheguei à estação, aí já correu tudo bem, apanhei o autocarro certo, confirmei 1000 vezes. Fui sempre também com toda a bateria no telemóvel porque não queríamos voltar a repetir esta situação. E acabei por chegar então a Gondomar, encontrei os meus amigos, fartámos-nos de rir à pala desta história, apesar de eu ter estado há algum tempo em pânico, não é? Sobretudo no próprio dia, quando me apercebi da situação, porque nunca me tinha acontecido e eu também estava sozinha e só pensava, ok, eu tenho que me desembardar e tenho que sair desta situação sozinha, let's do it. Mas claro que estava com imenso receio que alguma coisa corresse mal. Mas não, felizmente não. O que foi chato, além de toda esta história, que foi péssima, não é? Mas foi que eu acabei por passar menos um dia com os meus amigos, mas pronto, pelo menos safei-me desta história, que podia ter corrido, lá está, muito pior, podia ter tido um final muito mais complicado, muito, muito mau. Dentro dos cenários possíveis, eu acho que encontrei o melhor cenário e sem dúvida que ficou uma história para contar, certo? Um ponto importante também desta história e que eu ainda não referi, e que tem a ver com aquilo que eu disse no início, de haver aqui um plot twist, é que é tudo mentira. Sim, é este o plot twist que falava. Tan, 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 tan. Pois é, eu não sei se estavas a desconfiar ou não, eu tentei aqui inventar o melhor que consegui, tentei ter em atenção vários pormenores para ser o mais realista possível, portanto eu espero ter conseguido enganar-te com sucesso. E sim, eu sei que hoje não é dia 1 de Abril de todo, eu sei, mas já que neste podcast eu tenho contado sempre histórias caricatas que de facto me aconteceram e, by the way, foram mesmo todas verdade, ok? Eu nunca menti antes e umas acredita que eu gostava que tivessem sido mentira, mas foram todas muito reais. E, portanto, hoje, também por ser aqui o último episódio desta temporada, queria fazer assim uma coisa diferente, uma brincadeira, também para ter aqui um fator surpresa, não é? Agora, eu espero que a maior parte das pessoas que ouçam este podcast ouçam o episódio até ao fim, para não acharem, pronto, porque senão vão supor que isto me aconteceu mesmo, se bem que não era uma coisa muito, não é propriamente algo que me fosse manchar a reputação. Qualquer que seja a reputação que eu tenha, se é que tenho alguma. Mas pronto, mas é mentira, não aconteceu. Aliás, eu já me perdi várias vezes, mas nunca me aconteceu uma situação como esta e eu acredito que já tenha sido uma realidade para algumas pessoas. Eu acredito que algumas pessoas já tenham passado por situações muito parecidas e não quero imaginar o pânico. Eu, pelo menos, ficaria super em pânico. Eu acho que até contei esta história inventada de uma forma um bocadinho light, se calhar porque não passei por isso, mas só de me imaginar a estar sem bateria num sítio que eu não conheço, onde não via, quando saía do autocarro, não via nada à volta, eu acho que ficava mesmo muito em pânico. Portanto, caso isto tenha já acontecido a ti que estás desse lado de alguma forma, eu espero que tenha tido, obviamente, um final feliz. Aliás, como espero que tenham todas as histórias assim mais... estas peripécias, no fundo, não é? Que podem, às vezes, se calhar, correr muito mal. Mas pronto, eu não sei se já te aconteceu alguma coisa deste género. Se sim, eu espero mesmo que tenha tido um final feliz como este. Bom, agora que a peta está revelada, vamos mudar o registro e passar então à rubrica O que é que a Sandra faria para responder aos teus dilemas. O dilema a que vou responder neste episódio foi enviado pelo Tiago Crespim, ganda props para ele, que pergunta o que é que a Sandra faria se recebesse uma proposta profissional para um país no estrangeiro
em que não falasse a língua, ou seja, o trabalho era em português, mas era num país como a Estónia ou algo assim. E o ordenado era mais do que 800 euros. Bom, sendo o trabalho em português, eu acho que aí também facilitava um bocadinho a escolha. Se fosse em inglês não seria também muito problemático, eu creio que não teria muita dificuldade, mas eu acho sem dúvida que o mais importante aqui seria eu gostar do trabalho. Sobretudo tendo um trabalho cá, teria que ser também muito esse o fator decisão relativamente a sair do trabalho onde estava para aceitar esta proposta ou não. Claro que há toda a questão da adaptação, não é? De estar num país diferente, sozinha, mas eu acho que isso também podia ser igualmente desafiante num bom sentido. E sendo ordenado mais do que 800 euros... Quer dizer, não estamos a falar de uma fortuna, ok? E eu acho que é quase triste a percebermos de que para nós, olhar se calhar para uma oferta superior a 800 euros parece uma grande cena porque, enfim, aqui em Portugal é o que é, não é? Sem dúvida que é melhor do que uma grande parte dos casos aqui em Portugal, mas pronto, também não é... Não sei se seria tanto por aí o meu fator de decisão, a menos que estivesse mesmo a receber muito, muito pouco aqui em Portugal. Mas ora bem, se eu gostasse do trabalho, se fosse bom para mim e para o meu currículo e ganhasse efetivamente mais do que os 800 euros, eu acho que considerava mesmo, sim. Agora, eu espero que pelo menos nos primeiros tempos me conseguisse safar na cidade com o inglês, pelo menos até aprender as bases da língua do país em causa. Mas sim, mas eu acho que poderia ser algo que eu considerasse, sim, sem dúvida. Mas ia depender muito. Eu acho que lá está, que o fator maior seria o tipo de trabalho em si, as condições, etc. Mas eu acho que isso é o mais importante. Bem, e eu acho que é isto. Cherry, já referi aqui, mas pronto, dizer-te também mais uma vez, como já percebeste pelo título, e porque eu também já tinha avisado no último episódio, hoje damos por terminada a segunda temporada do Salve Seja. A verdade é que eu não tinha a certeza de quando voltaria a fazer uma pausa de temporada. Eu também quis ver como é que as coisas fluíam, portanto não tinha um X número de episódios pensados, mas acabar no episódio 20 parece-me bem, apesar de ser menos 10 episódios do que a primeira temporada. A verdade é que eu também sinto que preciso de fazer aqui uma pausa para ir viver mais histórias, no fundo, para te poder contar, também para pensar no podcast, em como trazer mais e melhor conteúdo, e no fundo porque everybody needs a vacation once in a while, certo? Eu espero mesmo ter-te feito companhia ao longo dos últimos episódios, espero ter-te divertido, estamos cá para isso. Claro que eu vou continuar ativa pelas redes do podcast, tanto no Facebook como no Instagram, é só procurares por Salve Seja Podcast, e pode ser que de vez em quando faça uma live ou outra. Eu também gostava, e estou a ponderar fazer uma espécie de talk show com convidados através destas plataformas, vamos ver como é que isso corre. E se só começaste agora a ouvir o Salve Seja, se és recente aqui nesta comunidade de Cherries, bem-vindo ou bem-vinda, não é? Para começar. E durante esta pausa de temporada podes pôr em dia todos os episódios para trás. Está tudo disponível numa das tuas plataformas favoritas, seja no Spotify, iTunes, YouTube, Anchor, Google Podcasts, entre outras. Quanto ao regresso, eu estou a apontar voltar para uma nova temporada em setembro, assim ali na altura do início do ano letivo. Vamos ver como é que a coisa se desenrola, mas eu também vou comunicando tudo isso assim que souber. Fica combinado. Para já, despedimos-nos, mas voltamos a falar em breve. Até lá, bye!